No coração do interior australiano, bem longe do lendário rio Nilo e das areias douradas do Egito, reside um mistério que desafia tudo o que sabemos sobre a história antiga e as conexões entre civilizações. Em Kariong, Nova Gales do Sul, entalhes estranhos cobrem rochas de arenito. Entalhes que se parecem notavelmente com hieróglifos egípcios, conhecidos como os hieróglifos de Gosford. Isso não é arte aborígene, mas algo completamente diferente, destoando das tradições milenares dos povos originários da Austrália. A existência desses hieróglifos levanta uma questão intrigante. Como a escrita egípcia poderia aparecer na Austrália, um continente supostamente desconhecido para o mundo antigo? Se autênticos, esses hieróglifos nos forçariam a repensar as habilidades de navegação e o alcance global das civilizações antigas, sugerindo que egípcios poderiam ter cruzado oceanos muito antes de Colombo ou Cook. Desde sua descoberta nos anos 1970, os hieróglifos de Gosford atraem arqueólogos, curiosos e teóricos de todo o mundo, dividindo opiniões entre autenticidade e fraude. Seriam esses entalhes um capítulo perdido da história humana ou uma farsa moderna elaborada? Alguns acreditam que soldados egípcios naufragaram na costa australiana há milhares de anos, enquanto outros sugerem que tudo não passa de uma brincadeira de estudantes ou de um artista local. Os hieróglifos de Gosford permanecem como um portal para um mistério que se recusa a ser facilmente explicado, desafiando exploradores e estudiosos a desvendar sua verdadeira origem e significado. Os hieróglifos vieram a público na década de 1970, quando um topógrafo local os encontrou por acaso e reconheceu seu estilo egípcio. Alguns moradores, como Alan Dash, afirmaram ter conhecimento do local desde a década de 1950, complicando as alegações de uma farsa recente. Egiptólogos amadores, principalmente Ray Johnson, passaram anos tentando decifrar os hieróglifos, propondo que eles contavam a história de uma expedição egípcia que naufragou. Segundo Johnson, os entalhes homenageiam um nobre e sua tripulação condenada, encalhados longe de casa. Essa história romântica transformou os hieróglifos de meros símbolos em uma história de tragédia e exploração. Embora os estudiosos tradicionais contestem essas traduções, a lenda cativou a imaginação por décadas. As pedras se tornaram mais do que artefatos. Elas se tornaram contadoras de histórias. Acredita-se que os hieróglifos de Gosford contenham mais de 300 símbolos, muitos dos quais são semelhantes aos encontrados em tumbas egípcias antigas. No entanto, a precisão e a autenticidade desses símbolos têm sido objeto de intenso debate entre arqueólogos e historiadores. Alguns especialistas sugerem que os hieróglifos podem ter sido criados por entusiastas locais ou por imigrantes egípcios no início do século XX. Independentemente de sua origem, os glifos de Gosford continuam a ser um enigma fascinante, atraindo tanto céticos quanto crentes. O local se tornou um ponto turístico popular, com visitantes de todo o mundo vindo para ver as misteriosas inscrições. À medida que o sol se põe sobre os glifos de Gosford, a lenda continua a crescer, alimentada pela curiosidade e pelo desejo de desvendar os segredos do passado. As pedras se tornaram mais do que artefatos. Elas se tornaram contadoras de histórias. Quando os chamados glifos de Gosford vieram à tona, egiptólogos renomados não demoraram a se pronunciar. Rapidamente, declararam os hieróglifos uma falsificação moderna, baseando-se em décadas de experiência e conhecimento acumulado desde o início do século XX, quando a egiptologia se consolidou como ciência. Especialistas apontam para uma mistura de hieróglifos de diferentes épocas e dinastias, algo improvável em inscrições autênticas. Além disso, notam orientações inconsistentes, técnicas de entalhe amadoras e a ausência de padrões que caracterizam inscrições egípcias legítimas.
A escrita contém erros grosseiros, símbolos inventados e até hieróglifos esculpidos ao contrário. Para os especialistas, esses detalhes revelam não apenas desconhecimento, mas também improvisação, sugerindo que os autores tinham acesso limitado a fontes confiáveis sobre a escrita egípcia. Críticos argumentam que os hieróglifos foram provavelmente feitos no século XX, talvez por brincalhões locais, entusiastas de mistérios antigos ou até mesmo por pessoas desejando atrair turistas para a região. O contexto histórico da época, marcado por um crescente interesse em arqueologia e civilizações perdidas, pode ter motivado tais ações. Para a academia, o caso está encerrado. Os hieróglifos de Gosford são considerados uma farsa, sem valor como evidência de contato entre o Egito Antigo e a Austrália. Relatórios oficiais e artigos científicos reforçam essa conclusão, citando análises técnicas e históricas detalhadas. Qualquer sugestão em contrário é prontamente descartada como pseudociência ou teoria conspiratória, frequentemente associada a programas sensacionalistas e literatura de baixa credibilidade. No entanto, o debate se recusa a morrer. Enquanto a maioria dos especialistas rejeita a autenticidade dos glifos, o fascínio popular e a busca por mistérios continuam alimentando discussões, tanto no meio acadêmico quanto entre curiosos e entusiastas de enigmas históricos. Apesar da rejeição acadêmica, os crentes argumentam que os hieróglifos são autênticos, citando o profundo desgaste e a localização remota do local. Eles sugerem que um grupo de egípcios encalhados poderia ter desenvolvido sua própria escrita, explicando a mistura incomum de símbolos. Defensores apontam para outras evidências controversas de contato global antigo, como vestígios de plantas do Novo Mundo em múmias egípcias. Para eles, os hieróglifos fazem parte de uma história maior e oculta de exploração antiga. Essa visão imagina um mundo onde antigos marinheiros cruzaram oceanos e deixaram vestígios em lugares inesperados. Os hieróglifos se tornam uma mensagem do passado, desafiando nossas suposições sobre a história. Eles nos lembram que a história da humanidade pode ser muito mais complexa do que pensamos. Os hieróglifos de Gosford nos fascinam porque eles exploram nosso amor pelo mistério e nosso ceticismo em relação à autoridade. A ideia de uma expedição egípcia perdida é muito mais cativante do que uma pegadinha moderna. Muitos sentem que as explicações convencionais são muito desdenhosas, alimentando a suspeita e o desejo de buscar verdades ocultas. Os hieróglifos oferecem uma sensação de admiração, transformando a paisagem comum em um lugar de possibilidades épicas. Acreditar neles se torna um ato de rebelião contra a história oficial. No fim das contas, somos atraídos pela aventura, pelo romance e pela esperança de que a história ainda guarda segredos. A história perdura porque faz o mundo parecer mágico e misterioso. Seja qual for sua origem, os hieróglifos de Gosford se tornaram uma lenda local e um imã para turistas, pesquisadores e sonhadores. Eles alimentam debates em livros, documentários e fóruns online, simbolizando a tensão entre a história convencional e as teorias alternativas. Os hieróglifos inspiram arte, ficção e música, evoluindo para um mito moderno. Eles representam nosso fascínio coletivo por mistérios não resolvidos e pelo desconhecido. O local capacita os visitantes a se tornarem detetives, pesando evidências e tirando suas próprias conclusões. Os hieróglifos são mais do que entalhes. Eles são um fenômeno cultural. Eles nos convidam a questionar, imaginar e explorar. No fim, a verdadeira origem dos hieróglifos de Gosford pode importar menos do que as perguntas que eles levantam. Seja uma farsa magistral ou uma relíquia genuína, eles nos desafiam a repensar o que sabemos e a abraçar o desconhecido.
Os hieróglifos borram a linha entre história e mito, fato e crença. Eles são uma controvérsia viva, evoluindo a cada nova teoria e visitante. As pedras permanecem como sentinelas silenciosas, guardando seu segredo e alimentando nossa imaginação. Talvez o verdadeiro valor esteja no próprio mistério, um lembrete de que a história nunca está totalmente resolvida. Os hieróglifos de Gosford são mais do que apenas entalhes. São um convite à admiração.